No dia 8 de janeiro, 2 mísseis iranianos atingiram um avião comercial que acabara de decolar do aeroporto da sua própria capital, Teherã. Não houve sobreviventes entre as 176 pessoas que estavam a bordo. E o governo local, depois de negar, acabou admitindo e alegou que havia sido um acidente. Na véspera, eles haviam bombardeado bases militares americanas no Iraque, em represália à morte de um general poderoso da Guarda Revolucionária do Irã. Se nós partirmos do princípio de que Deus existe e Deus é absolutamente justo, devemos nos perguntar por que Ele permite ou determina que coisas desse tipo aconteçam. Como é possível que 2 centenas de pessoas de variadas nacionalidades embarquem numa aeronave para fazer um voo, um passeio de turismo, ou a negócios, ou por quaisquer outras motivações, sejam assassinadas assim sem mais nem menos? Seria o destino delas? Mas por quê, em caso afirmativo? E seria esse destino escrito por quem? Seria a lei de causa e efeito ou do karma? Nesse caso, os autores, tanto os que ordenaram como os executores, estariam colaborando com a ordem de Deus para a execução de uma sentença de justiça? Vamos tentar responder a estas questões no nosso tema livre a seguir. Complementando o programa de hoje, nós temos os quadros Saúde e Espiritualidade e Fonte Allan Kardec, que trata hoje sobre o dever. Bom programa a todos. Nosso tema livre de hoje é muito interessante. E para discutir esse tema, estou aqui com a Andréia e a Rose, que vão nos auxiliar para... As pessoas nos perguntam sobre os acontecimentos do dia a dia. Nem todos a gente tem possibilidade de trazer aqui, mas este, digamos que veio a calhar. Então, só recapitulando aqui rapidamente, no dia 7 de janeiro, o Irã bombardeou bases militares dos Estados Unidos no Iraque, no vizinho Iraque, como represália de um dia antes, ou alguns dias antes, a morte de um poderoso general da Guarda Revolucionária Iraniana. Eles bombardearam as bases militares na sequência e depois um avião comercial foi atingido por mísseis, segundo o governo iraniano, por engano. Acharam talvez que estavam sendo contra-atacados e, lamentavelmente, há pouquíssimos minutos após a decolagem, esse avião, com 176 pessoas a bordo, de várias nacionalidades, inclusive cerca de metade deles eram de próprios cidadãos iranianos, né? Mais a tripulação ucraniana, tinha suíços, alemães, canadenses também a bordo. Eu pergunto para vocês, Rose e Andréia, em linhas gerais, né? Qual a hipótese mais provável sob o ponto de vista da doutrina espírita para explicar acontecimentos como esse, em que pessoas perdem a vida, e aí mais de uma centena, quase 2 centenas, né? Por situações como essa, onde prevalece a imprudência, a negligência, às vezes a irresponsabilidade ou pura maldade. Nos casos de ataques terroristas, a gente podia quase que estar bem pertinho desse tema aí. Onde é que fica a justiça de Deus aí? Essas pessoas realmente estão cumprindo o karma, estão pagando o quê? Como é que funciona? A doutrina espírita tem alguma resposta para isso, Rose e Andréia? Bom, em primeiro lugar, você gosta muito de mim fazer esse tipo de pergunta, né? Claro que não há uma resposta taxativa para cada caso individual. Mas o Livro dos Espíritos nos esclarece que ninguém desencarna em regras gerais, a não ser que seja imprudente, que provoque, né, um desencarne fora do tempo previsto. Que seria suicídio. Sem que isso, até por suicídio indireto, né, pelos excessos que comete, pela imprudência na estrada, etc. Sem que esteja nos desígnios, né, da sua própria vida e da sua escolha do tipo de morte.
Jesus respondeu essa questão, respondeu muito bem. Ele falou assim: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. O que ele queria dizer com isso, né? Se aplica perfeitamente ao caso. Se há uma programação para a nossa vida, não podemos conceber que uma direção espiritual da Terra, que nos protege, que zela pelo trâmite das existências, permita que cento e poucas pessoas desencarnem num tipo de compromisso desse coletivo, sem que estivesse no momento oportuno, no momento programado, de acordo com as suas próprias escolhas antes de reencarnar para o desencarne. Aquele que foi instrumento da imprudência, da negligência, responde pelo seu ato. Não precisaria ser ele. Mas eu nunca vi, principalmente analisando as comunicações de desencarnados em acidentes até coletivos que a gente atende, né? São 50 anos de mediunidade já. Eu nunca vi numa das comunicações que eu intermediei, pelo menos, ou as quais eu, com as entidades que eu conversei doutrinando, nenhum caso desses em que a pessoa estivesse ali por acaso ou fora do tempo oportuno, por dolorosos que fossem. Então, a pessoa que foi negligente responde. Agora, o inocente não fica no caminho do negligente. Deus não permite. Regra geral, isso não acontece. Você acha, eu vou passar a palavra para a Andréia, para falar ali, acho que ela quer comentar alguma coisa sobre a lei de destruição, que é uma das 10 leis constantes, das leis morais do Livro dos Espíritos. Mas assim, não sei se você vai tocar nesse aspecto também, eu gostaria que daí você se estendesse. Porque a gente fala, André, no nosso meio, na doutrina espírita e alguns outros segmentos religiosos também possuem esse conceito, a lei de causa e efeito, a lei do karma, ação e reação, lei do retorno, aquela coisa toda. E ninguém vai duvidar da existência dessa lei, é uma realidade, ela atende plenamente a, digamos assim, ao que a gente, com os nossos recursos muito pequenos de entendimento a respeito de Deus, mas nos soa como lógico, racional, que seja assim, do que se fosse alguma coisa totalmente aleatória. Mas assim, as pessoas falam causa e efeito. Ok, então às vezes a pessoa tem um problema de saúde, só para exemplificar o meu raciocínio, tem um problema de saúde e todo mundo passa a supor que seja o efeito de um abuso cometido em uma vida anterior, ok? E está correto, pode estar correto. Mas muitas vezes nós espíritas, inclusive, nos esquecemos de que a cada dia nós estamos reescrevendo a história e o mundo está sendo reescrito. E que às vezes, hoje, agora, nesse momento, através do livre-arbítrio seu, meu, de qualquer outra pessoa, nós podemos estar começando a desencadear uma ação totalmente nova. Uma nova causa que trará efeitos no futuro. Então a pergunta que, dentro dessa colocação que a Rose fez, você não acha que de repente um ato desse poderia também ter uma interpretação de que essas pessoas estavam ali e alguém iniciou esse ato bárbaro, às vezes nos ataques terroristas, eles alegaram que foi acidente, né? Mas supondo assim, não poderia estar iniciando uma causa nova que vai gerar efeitos lá na frente, sem vínculos com o passado? O que você acha? Com certeza, poderia gerar uma causa nova para essas pessoas que estavam envolvidas e direcionaram esse míssil que derrubou o avião, que culminou com essas mortes, né? Então o compromisso é desse governo, dessas pessoas envolvidas, de todas essas mentes que estavam ali e que se afastaram da lei de Deus, né? Por alguma razão. Aqui no livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre lei da destruição, a gente tem um subitem que fala sobre guerras. E eu vou ler só a primeira pergunta que fala: qual é a causa que leva o homem à guerra? Aí os Espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e saciedade de paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Por isso a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E, quando se torna necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, não foi um ato humano,
Então, quando você fala assim, isso foi perversidade? Foi. Né? A gente não vai entrar nesse contexto da guerra, ali, o que causou, o que não, porque isso vem de muito tempo atrás, né? Mas aquele momento da decisão foi um ato de perversidade. Poderíamos conjecturar aqui, veja que a gente fala bastante assim, do terreno com base em hipóteses, porque ninguém Vamos analisar o caso concreto. Exatamente. Ninguém pode ser taxativo a respeito. Mas a gente poderia então, conjecturar, né, que se nós tivéssemos, talvez daqui, não sei, 5 séculos, 1 milênio, bem mais evoluído espiritualmente, com o desaparecimento das guerras e por consequência de quase toda a violência que campeia entre indivíduos e entre grupos sociais e até os embates entre nações, né? Poderíamos imaginar que se essas pessoas lá que foram vitimadas pelo acidente, elas tivessem problemas trazidos de vidas anteriores, aí nós voltamos, né, nessa hipótese da Rose, né, um pouco diferente da que eu acabei de colocar para você. Elas passariam pelo processo expiatório, de reajuste, de uma outra maneira, sem que tivessem que passar pela morte coletiva, assim, derrubado por alguém, forçado por alguém. Né? Fora, porque né? não teria mais esse tipo de autor para causar. Né? Mudaria. Nós temos que pensar também que a humanidade que chega a esse nível de equilíbrio, num progresso natural, justo e desejável, as criaturas que compõem essa humanidade já fizeram esses resgates dolorosos no seu passado. Isso. Se elas já não estivessem quites com a lei, elas não estariam reencarnando no mundo melhor. Então, se alguém tivesse um resgate desse nível ainda, precisaria até para um planeta inferior. O que nós temos que pensar também em relação a esse tipo de assunto? Nós temos que lembrar que essas pessoas que desencarnaram coletivamente, elas não estão numa tragédia. A tragédia é do ponto de vista humano. Elas quitaram o seu débito, concluíram a sua etapa na Terra, se o seu desencarne, como acreditamos, estava programado. Elas não são as infelizes da história. Quem não tinha méritos para quitar o seu débito e para concluir a sua etapa na Terra, sobreviveu. Vai continuar com as doenças, com as lutas, com as necessidades humanas. O que desencarnou foi aquele que já quitou aquela etapa e estava livre. Então, se o nosso filho morre num desastre triste desse, em circunstâncias que a gente não consegue entender do ponto de vista humano, saibamos que Deus não desprotege ninguém. E se ele foi numa idade ainda juvenil, é porque aquela encarnação já estava completa para ele. Era aquilo que ele tinha que passar. Aquele é o encerramento da sua aprovação atual. Ele é recebido por os familiares, quites com a lei, feliz no ambiente espiritual e se prepara para outras encarnações em que possa vir em ambiente de paz, não tenha mais esse tipo de compromisso e possa progredir em linhas harmoniosas, vivendo o tempo necessário nas lutas humanas. Então, o que sobreviveu não é o protegido de Deus, o privilegiado, é aquele cuja dívida ainda nessa encarnação não terminou, ele tem coisas a resgatar ainda. Isso é verdade. Muitas vezes a morte, na verdade, ela quando no devido tempo, ela é libertadora, né? Quanto mais difícil a vida da pessoa, mais frutificante, digamos assim, é do ponto de vista espiritual. Se você me permite, deixa eu citar rápido, porque esse tema, ele traz tanto sofrimento a nós que temos familiares que desencarnaram dessa forma, que ele precisa ser bem entendido. Uma experiência de uma comunicação mediúnica que eu intermediei há uns anos atrás, de um dos jovens que estava naquele avião que pegou fogo. Né? Ele se comunicou 1 mês, 2 depois, recente o acidente. Era um homem jovem, não sei o nome, eu fui a médium da comunicação. E ele não relatava sofrimento físico, eu não senti que ele passou por sofrimento físico. Mas ele estava transtornado pelas cenas a que ele assistiu. Eu enxerguei pelos olhos dele o que ele havia visto e realmente eram cenas dantescas do incêndio dentro do avião. E o sofrimento tenebroso dele era não entender por que aquelas pessoas, né, estavam passando por aquilo, qual é a justiça de Deus. Aí ele foi esclarecido que no caso dele, ele tinha dívidas ainda de uma época em que ele estava em guerras e incendiou uma fortificação com as pessoas dentro.
Então Olha ele só. tinha já, como ele estava em equilíbrio, já aparente, porque era um espírito recém-desencarnado, já se comunicando, né? Ele estava em uma condição relativamente boa. Ele tinha condições de entender. Quando ele entendeu, a revolta acabou. E aí ele foi esclarecido que as outras pessoas que desencarnaram ali, não no mesmo compromisso que ele, mas também tinham dívidas semelhantes e tinham quitado essa dívida, estavam liberadas daquele karma, daquele peso do remorso do que tinham feito, porque já tinham condições de ascender para novos patamares evolutivos. Quando ele entendeu que aquilo era uma bênção, não um castigo, a sua atitude mental mudou e aquilo também me auxiliou a entender melhor esse tipo de catástrofe. Sabe, André, eu lembrei, ela falando aqui, eu lembrei de um livro, acho que de autor encarnado, espírita, mas que ele menciona um episódio parecido com esse daquele avião da VASP. Faz muitos anos, acho que lá em Fortaleza, nas proximidades de Fortaleza também, que aconteceu. E também parece que, não sei se inclusive é o mesmo caso, do mesmo acidente ou não. Os mentores informaram que nessas situações, geralmente, especialmente quando o indivíduo tem a espiritualidade ela presta o socorro antes de acontecer. Então, no momento que há, por exemplo, uma explosão desse tipo aí, que nos mísseis foi fulminante, né? Os 2 mísseis atingiram o avião, já pegou chamas, implodiu tudo, né? Explodiu e implodiu. O perispírito, que é o nosso corpo astral, intermediário entre o corpo físico e o espírito, ele já é afastado. A espiritualidade faz com que ele se afaste, evitando que ele... Se a pessoa não tem débito desse tipo. Tem esse sofrimento, na verdade, ele não acompanha, geralmente não acompanha mesmo o momento da desencarnação. Agora, eu só queria aproveitar ainda um pouquinho mais aqui, para você reforçar talvez o que foi dito até agora. Assim, tem muita gente que questiona, eu já fui questionado sobre isso aí, na seguinte situação: para reunir as pessoas que estão programadas, será que, porque às vezes escapa algum, né? Às vezes escapa, um era para embarcar e perdeu o táxi, não deu tempo de chegar, e o outro às vezes faz um esforço tremendo, não ia, mas acaba indo, e daí vitimado e tudo. Nós espíritos dizemos que está tudo muito certinho, muito ajustado, de maneira que os espíritos colaboram para que aquelas pessoas sejam reunidas naquele momento, naquele local, para desencarnar. Daí a pessoa diz: puxa, mas esses espíritos são tão bons, são tão de luz e acabam contribuindo para o assassinato. O que você teria direito para dizer? Tem um minutinho para você. Não é assassinato. Mas eles colaboram para a desencarnação delas. Claro, que é o prêmio para quem terminou a jornada. Será? Como Claro, a Rose fala, Emmanuel né? coloca isso. Como a Rose fala, é a maneira de a gente olhar, né? Mas eles são atraídos para o mesmo fenômeno por atração vibratória, né? Então a gente tem que entender assim, o que a gente tem de tecnologia no nosso mundo? Os espíritos, as entidades espirituais, os mentores, são muito mais evoluídos nessa questão. Então, eles estão muito à frente. Logicamente, porque eles são coordenadores, né, da situação. Então, como a Rose fala, ninguém vai ficar desamparado, né, nessa situação do desencarne coletivo. Eles são envolvidos amorosamente, Exato. protegidos em tudo que é possível. Então, eles estão muito à frente em questões de organização, tecnologia, acolhimento. Então, acho que é a mudança de visão mesmo, né? Muito bem. Fica em aberto os nossos estudos, né? Pois tem que se aprofundar, pesquisar daqui, Com dali. certeza. Explicações há, a gente tem que realmente confiar na justiça divina. Não estamos, obviamente, jogados aqui embaixo de qualquer jeito, de uma maneira, né? Ao abandono. Existe uma providência. Por isso nós chamamos de previdência e providência divina. Nossos quadros demais vêm a seguir. Hoje nós gostaríamos de abordar um outro lado da doença. Normalmente, quando nós ficamos doentes, ficamos presos a um leito, impossibilitados de circular, de viajar, de trabalhar, a gente maldiz a doença que nos ataca, nós nos deprimimos, nos voltamos às vezes contra o poder de Deus
e às vezes não sabemos, não temos respostas para aquela crise que está nos abordando naquele momento e está nos impedindo as nossas ações. Mas a doença nesse momento, ela deve ser lembrada de duas formas. A primeira é que para nós espíritas, toda vez que nós temos uma doença, nós estamos limpando os nossos campos espirituais internos. Nós temos o campo físico, o nosso corpo físico, mas temos os corpos energéticos que fazem parte do nosso interior, e ali estão os nossos arquivos milenares. Ali está o registro das nossas fraquezas, os nossos ódios, as nossas desditas, os nossos pontos fracos. Então, tudo isso exterioriza para fora de nós, exterioriza fora do corpo físico em forma de doença. Então, cada vez que nós estamos doentes, nós estamos limpando o nosso interior. Vai chegar o momento em que nós não precisaremos mais ficar doentes, porque o nosso interior já estará equilibrado. Não precisaremos mais da doença para nos voltarmos a nos analisar. Então é importante que quando estivermos doentes, acamados, impedidos de fazer as nossas atividades, nós possamos fazer a pergunta: por que esta doença está, o que ela está querendo ter comigo nesse momento? Qual é a mensagem que ela está me dando? A doença tem uma mensagem, tem um alerta para nós. E, por exemplo, se nós temos uma doença crônica, por exemplo, um diabetes, nós temos que treinar a nossa persistência em fazer as nossas dietas. Se nós formos um hipertenso, nós temos que cuidar do peso, cuidar da gordura, cuidar da atividade física. Enfim, toda doença crônica ou aguda, ela nos traz a mensagem. Nós temos que decifrar esta mensagem, senão nós ficamos sofrendo sem razão, porque nós não entendemos por que estamos sofrendo. A partir do momento que nós entendemos que a doença é para o nosso bem, nós passamos a conviver com ela sem reclamar, sem achar que estamos sendo injustiçados. O irmão X, Humberto de Campos, nos traz uma mensagem interessante, que uma senhora, no plano espiritual, uma velhinha, uma vovó, foi pedir para o Dr. Bezerra de Menezes ajuda para o seu neto, que tinha 18 anos e estava no plano físico, internado no hospital com artrite reumatoide. 18 anos e não podia caminhar porque estava com o reumatismo muito avançado. E o Bezerra de Menezes falou: minha senhora, nós não podemos ajudar o neto agora porque ele, se tiver saúde, ele vai acabar com a sua vida mais cedo. E ela pediu, por favor, que o Dr. Bezerra fosse ao hospital visitar o neto, né, mesmo em espírito. E acompanhou por uma semana, e à medida que o rapaz ia melhorando das suas dores articulares, ele começou a ficar bravo com as enfermeiras do hospital, começou a rejeitar a alimentação, e no último dia, quando ele já ia ter a alta hospitalar, ele foi acometido de uma nova crise, porque nesta alta ele já estava planejando com seus amigos uma viagem para a praia para usar droga e fazer uma festa de arromba. Então, nesse dia, antes dele viajar, ele teve outra crise e teve que ficar internado novamente. A alta foi suspensa e o Bezerra explicou para ela: se ele ficasse saudável, ele estragaria a sua vida. Então, a doença é um bem para ele nesse momento. Então, bendita seja a doença que está ajudando o seu neto a permanecer no plano físico e não encurtando a sua encarnação. Então, é com esse olhar que nós temos que ver muitas vezes. Não é que seja bonito ficar doente, mas é que ela traz uma mensagem. Ela nos mostra um caminho. Cabe a cada um de nós, pela nossa maturidade, identificar as amostras que ela está nos dando e entender que tudo é para o nosso bem. Prezados amigos, dentro do quadro Fonte Allan Kardec, nós vamos abordar hoje a questão do dever. Evidentemente que nos referimos aqui ao dever de ordem moral, e não ao dever decorrente das nossas obrigações como cidadãos, do nosso trabalho, do comportamento societário, que é o de seguir as regras estabelecidas. Nós vamos abordar isso, sim, como Kardec traz no Livro dos Espíritos, ou seja, o dever do ponto de vista moral.
O dever é a própria obrigação moral da criatura para consigo mesmo e para com o seu semelhante em decorrência. Mas o dever, inicialmente, é conosco mesmo, está dentro do amar a si mesmo. Dever é a própria lei da vida. Não é? Nós recebemos essa lei dentro da natureza, dentro da criação divina. E esse dever ele está inserido nas mais pequenas particularidades, assim como nos atos mais elevados da nossa vida de relação, da nossa vida espiritual e da nossa vida material. Claro que, já reforcei, isso não é o dever das profissões, por exemplo. O dever, nessa abordagem de Kardec, ele define a submissão que nos cabe à própria lei divina, aos próprios princípios estabelecidos pela sabedoria divina, que faz parte do processo de evolução e que nós temos que seguir para que a nossa evolução continue, cresça e nos aperfeiçoemos cada vez mais. Onde começa o dever moral? O dever moral começa para nós exatamente naquele momento que nós vamos perturbar o direito ou a felicidade do meu próximo. Eu não posso levar o meu direito além daquele limite em que eu comece ou ameace prejudicar o meu próximo. E ele acaba naquele exato instante que nós não queremos que ninguém ultrapasse em relação a nós. Então esse é o nosso principal balizador. Isso prejudica alguém? Isso prejudica a natureza? Isso traz prejuízos? Se trouxer, é meu dever não fazer. E, ao mesmo tempo, eu tenho o direito da autodefesa quando ultrapassam o meu dever. Vamos fazer algumas considerações. O homem que cumpre seu dever, ele ama a Deus, não é? E ama o próximo. Ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a si mesmo. Já nos colocava Kardec que o dever é o mais belo laurel da razão e que o dever descende da razão, assim como o filho descende dos pais. O homem ele tem que amar o dever, não porque ele preserve de males a vida, não é isso, nós estamos aqui no mundo de expiação e de provas, nós não podemos nos subtrair das nossas expiações, dos nossos sofrimentos, mas porque o dever, amar o dever confere a nós força, confere a nós vigor para superarmos as nossas dificuldades e evoluirmos cada vez mais. Não é? O dever ele pode ser simbolizado como aquela faixa de ação do bem, aquela faixa que o Criador traça para nós, que nós devemos exercer na nossa criação para a sustentação da nossa evolução, da evolução do nosso planeta, da evolução da nossa sociedade e na busca do nosso próprio aperfeiçoamento. Não é? É importante que pela execução do dever nessa região moral do serviço é que nós exteriorizamos a nossa melhor parte e ajudamos outros a exteriorizarem a sua melhor parte. Nós devemos nos lembrar que ao não cumprir o nosso dever, nós estamos causando perturbações na ordem de vida que nós mesmos programamos para nós ou que Deus espera que a gente cumpra. E nós, ao não cumprir o dever, desconjuntamos a nossa vida e adquirimos débitos para as encarnações futuras. Mas o pior é que nós, ao não cumprirmos o nosso dever, muitas vezes também desconjuntamos e desestruturamos vidas alheias, destinos alheios, trazendo problemas para pessoas que não precisavam passar por ele, trazendo desajuste, para muitas pessoas e com isso vamos responder cada vez mais. Não é? Então, busquemos conhecer os nossos deveres, busquemos cumprir com os nossos deveres, vamos amar os nossos deveres morais, porque assim vamos evoluir cada vez mais.